Já vai deixando o seu like, vá se inscrevendo, vá ativando as notificações aqui, para a gente poder comentar um pouco sobre essa derrota para o Flamengo por 1-0 no Maracanã pelo Campeonato Carioca. E uma derrota que ela tem muitas camadas, né? É uma derrota que a gente vai olhar, obviamente, pelo campo. A gente vai reconhecer aqui o óbvio também, que é o mérito, que é o Flamengo superior a todas as equipes do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. É um Flamengo que, mesmo titular, reserva, mesclado, é bem superior ao Vasco da Gama. E bem superior, como eu disse, a todos os times do Brasil. Isso não é uma particularidade do Vasco. Não à toa, a gente está falando de um time que é campeão brasileiro e campeão da Libertadores. O Flamengo é o time que tem no elenco de 15 a 20 jogadores selecionáveis. E isso não tem discussão, gente. Não tem discussão. Isso é uma coisa que, novamente, tem que ser reconhecida. Se o Vasco hoje teve muita dificuldade dentro da partida, principalmente na saída de bola, isso tem muito a ver com a forma com que o Flamengo marca sem a bola, com a forma também que o Fernando Diniz acaba sendo lido pelo Felipe Luiz. Porque são caras que se conhecem há muito tempo, que se enfrentam há muito tempo. O Felipe ainda como jogador, mas enfrentou o Fluminense do Fernando Diniz diversas vezes. E como treinador também, já enfrentou o Fernando Diniz algumas vezes. E nesse sentido, a gente sabe que o Felipe Luiz ele não só tem mais material humano nas mãos, como o Felipe Luiz também hoje é um treinador mais completo, digamos assim, do que o Fernando Diniz, pelo que ele se adapta dentro da partida e pelo que ele também enxerga do futebol. Então, isso tudo é muito óbvio. A gente vai falar sobre a atuação terrível do Vasco da Gama, uma equipe bagunçada, com uma postura também não condizente com o que necessitava um clássico diante do Flamengo, com o Vasco que voltou antes do Flamengo e teoricamente tinha que estar com mais ritmo também. Ao mesmo tempo a gente viu um Flamengo melhor preparado fisicamente, com mais fôlego e sabedor também do que deveria fazer. Repito, é muito importante destacar que hoje o Flamengo está numa prateleira do futebol brasileiro e do futebol sul-americano que nenhuma equipe está. É o ponto a destacar mesmo, é o primeiro lugar. É uma prateleira que nem mesmo o poderoso Palmeiras, com todo o investimento que teve, conseguiu competir na final da Libertadores. Assim como também no Campeonato Brasileiro, abriu mão do Campeonato Brasileiro para tentar competir na Libertadores e não conseguiu. E o Vasco, além de tudo que a gente falou aqui do Flamengo, que foi muito superior, se você for pegar o geral dos 90 minutos, a gente vai destrinchar cronologicamente essa partida. Um Vasco que, além de tudo, perdeu seus dois principais goleadores. Primeiro, não só o Verratti, que tinha 27 gols no ano passado, e poderia ser um cara para estar nessa posição, quem sabe, de uma ausência do Ryan, e se perdeu o Verratti. E o Vasco perdeu o seu principal jogador, que é o Ryan. O Ryan é o tipo de cara que, dentro de uma partida como essa, ele tá num nível capaz de conseguir decidir um jogo desse tamanho. Tanto é que no último Vasco-Flamengo, quem faz o gol do Vasco dentro da partida é o próprio Ryan. E a diferença do Ryan pro GB hoje, ela é muito gritante. A diferença do Ryan para qualquer outro jogador do Vasco hoje, talvez tirando o Carlos Andrés Gomes, ela é muito gritante. O Ryan é um jogador insubstituível. E a gente falou isso aqui diversas vezes na nossa live. O fato é que o Vasco foi atrás já do Brenner e acertou com o Brenner, e também do Rinestrosa e acertou com o Rinestrosa. Talvez se esses jogadores estivessem à disposição hoje, o resultado poderia ser outro, o cenário da partida poderia ser outro, o que eu acho muito difícil também de acontecer. Dito tudo isso, e eu vou começar a analisar o jogo de forma cronológica, uma coisa é a gente colocar a régua da péssima atuação que o Vasco teve. Isso é indiscutível, isso não dá pra gente poder argumentar. O time do Fernando Diniz, repito, deixou muito a desejar, não só individualmente, e individualmente quando você erra, a quantidade de passes, a quantidade de saída de bola, a quantidade de vezes que a bola queimou. Seu Paulo Henrique, seu Lucas Piton, Carlos Cuesta, Robert Renan, Barros, entre outros. E isso, repito, também é provocado pela excelente marcação do Flamengo. Ninguém marca pressão como o Flamengo no Brasil. E repito, também, talvez na América do Sul. Essa quantidade de erros, elas acabam minando a parte coletiva. E o coletivo do Vasco não conseguiu desenvolver, tirando uma ou outra oportunidade que foi criada. Tudo isso a gente vai falar, tá? Agora, uma coisa é uma coisa, gente.
outra coisa é outra coisa. Pintinho com pintinho, patinho com patinho. Eu não vou ser o cara que vou chegar aqui e vou ficar esculachando o Vasco, que merece cobrança, que merece crítica, para poder fazer média com o flamenguista e não falar a verdade. E olha, para quem me acompanha aqui, sabe que eu sou um cara que não fico batendo em tecla de teoria da conspiração, não fico batendo em tecla de que há um favorecimento, não fico fazendo isso. Eu sempre bato e sempre falo sobre a qualidade da arbitragem do futebol brasileiro. E o Bruno Arleu de Araújo é um dos piores árbitros do futebol brasileiro. Ele é tido como o melhor árbitro da Federação Carioca. Aí a gente já pode tirar como é que a Ferge vem tratando os seus árbitros e vem formando os seus árbitros também. Então, eu nunca vou conseguir entender o exagero daquela expulsão que aconteceu em relação ao Barros. Aquilo é lance para cartão amarelo. Me espanta a convicção que ele já tira o vermelho do bolso em um lance que o Barros, e aí é muito importante saber separar vida real, lance real, velocidade normal de câmera lenta. Na câmera lenta, meu camarada, se eu fizer assim, ó, vai parecer um tapão. Na câmera lenta, a minha avó, se tomar uma banda, vai parecer que vão estar fazendo ela voar dentro de campo. Na câmera lenta, tudo é muito. Tudo é muito na câmera lenta. Agora, era um lance em que o Barros estava correndo na direção da jogada, olhando para a bola, o Carrascal faz a ultrapassagem e sim, tem um pisão. Um pisão para amarelo. Amarelo. Há um exagero imenso naquela expulsão. Ninguém vai me convencer de que aquela expulsão ali não é exagerada. Ninguém. E eu não vou ficar com um argumento de... porque o Pulgar devia ter sido expulso na final da Libertadores. É óbvio que ele deveria ter sido expulso. É óbvio. Ele deixou a canela do jogador do Palmeiras sangrando. É óbvio. Mas eu não vou ficar pegando esse argumento, não. Eu vou falar do jogo de hoje. Vou falar sobre critério. Vou falar sobre nível de arbitragem. O nível de arbitragem aqui no futebol carioca é uma várzea. Assim como é o Campeonato Carioca, é outra várzea. Não é a primeira vez. Não é. Eu gostaria muito de falar que é a primeira vez, mas não é. Não é. Vou lembrar para vocês. Coloquei lá no meu Twitter. Quem quiser, fique à vontade. Está explodindo lá. Está explodindo lá. Fique à vontade. E aí, a capacidade cognitiva das pessoas é um negócio assim assustador. Eu coloquei o lance do Barros, em que eu falo que a expulsão é exagerada, e para mim é exagerada. Há um exagero ali naquela expulsão. E coloquei abaixo um lance do Pulgar, dando um bico no Carlos Andrés Gomes, que estava puxando o contra-ataque para o Vasco, tinha sua bola sob controle. Não dá nem para falar que o Pulgar quis chutar no gol, a bola estava sob controle com o Carlos Andrés Gomes, e ele dá um bico, ele dá um chute no Andrés Gomes na frente do Bruno Arleu de Araújo. Eu também não acho, como os idiotas interpretaram, que ele tinha que ter sido expulso. Só que tem que ter critério. Tem que ter critério. O jogo que precisava. E eu vou voltar a falar disso tempo com já, jogador já. A menos. Vamos ouvir a coletiva. Tá ligado aqui? Tá, né? Tá. Pode falar. Diniz, boa noite. Thiago Toche, canal do Thiago Toche. O Vasco tem uma saída de bola muito lenta. Por que isso? Bom, primeiramente, boa noite. Acho que foi saída de bola lenta durante todo o jogo. Eu até acho que em alguns momentos a gente devia acelerar. Em alguns momentos a gente tocou a bola mais para trás do que devia. Mas os melhores momentos nossos foi quando a gente saiu jogando de trás. Inclusive a melhor chance que a gente teve com o GB foi uma troca de passe bem feita, com paciência e com bom ritmo. A gente chegou na cara do gol. Mas eu não acho que a gente saiu lento todas as vezes, não. Boa noite, Diniz, Rodrigo Campos. É claro que uma expulsão com 5 minutos do segundo tempo
muda muito a estrutura tática do time. Mas eu queria falar sobre o primeiro tempo, a postura que o Vasco teve, e sinta-se à vontade para discordar, que me pareceu com medo do Flamengo. O Flamengo pressionando o tempo todo e o Vasco com duas possibilidades. E no final, parece que se não fosse o Léo Jardim, seria uma goleada histórica. Qual foi a estratégia que você pediu aos seus jogadores antes de a bola rolar? Não acho também que ia ser uma goleada histórica. Eu acho que o Flamengo jogou melhor que a gente no primeiro tempo. Concordo em parte com o que você falou, que a gente não ficou à vontade para fazer o jogo que precisava. E no segundo tempo, com o jogador a menos, a gente teve mais coragem para fazer o jogo que era necessário para fazer uma boa partida. Acredito também que a gente voltou para o segundo tempo, embora tenha sido só 5 minutos, com uma postura diferente, com as correções, subindo mais rápido a marcação e tendo mais posse que o Flamengo. Mas falando da expulsão, não sei se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender uma expulsão dessa. Teve um lance pouco antes, no primeiro tempo, que um lance com o Andrés Gomes, o cara chuta no alto, pega no pé do Andrés, também não acho que lance para expulsão, mas esse muito menos. Menos do que aquele. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam assim, às vezes, que para, que a perna, que a sola da chuteira do Barros está perto da panturrilha, mas não tem força nenhuma ali, zero. Quando é que o jogador levantou, jogou normalmente, e é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo, quando estava igual ao do Velho, tinha jogado melhor, mas quando voltou ao segundo tempo, a impressão que tinha é que o jogo ia ser outro. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer.